Então, pensa nessa estrutura aqui, qual que é o carregamento que ela está submetida? A placa, mas o que isso pesa? Nada, né? Então, o principal carregamento que solicita essa estrutura é o vento. Agora, o sentido do vento, certo? O plano da estrutura é esse, e o sentido do carregamento que atua nessa estrutura é perpendicular a esse plano, tá certo? E isso é uma grelha, certo? Então, coleguinha, eu tenho o plano da estrutura, certo? Mas o principal carregamento que solicita essa estrutura é o vento, que é perpendicular ao plano dessa estrutura. Então, essa estrutura ela funciona como uma grelha, certo? Então, é uma grelha isostática, eu consigo determinar as reações de apoio dela com as equações de equilíbrio, não preciso usar nenhum programa sofisticado para determinar isso. E aí tem outros tipos de grelha também, certo? Ó, também é uma grelha, sem propaganda, certo? Também é uma grelha. O principal carregamento que essa estrutura está submetida é o vento. Mas também tem outros tipos de grelha. Lá em cima tinha grelha estrutural. Oi? Lá em cima do negócio do Google tinha grelha, sabe? Bom, não vou fazer isso agora. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula com mais vídeos, mais fotos. Mas o que é uma grelha? É qualquer estrutura plana em que o carregamento que solicita a estrutura é perpendicular ao plano. Então, se você pensar, os programas antigamente, na verdade, alguns programas ainda... Não, mas ele vai mostrar isso aqui mesmo, essa mesma coisa. Bom, olha só. Não. Essa aqui é uma boa foto. Uma laje nervurada, grelha, certo? Bom, enfim, é qualquer estrutura plana com carregamento transversal, certo? E muitos dos programas de cálculo estrutural, eles modelam as lajes como grelhas. Apesar de ser um elemento plano contínuo, eles acabam aproximando as lajes como grelhas. Se você pensar, não é uma consideração tão ruim, porque no limite, tá certo? Quando você tem um elemento de barra que encosta no outro, na verdade você tem um elemento plano, certo? Você começa a pegar uma grelha. Seus elementos de grelha têm uma dimensão, certo? Certo? Se no limite eu pegar e aumentar a espessura desses elementos aqui, ficou ruim. Se eu pegar e fizer no limite, certo? Eu acabo tendo uma
laje plana, certo? Mas aí, essa estrutura aqui já não é uma grelha isostática, né? Calcular isso aqui na mão é muito difícil. Mas os programas para cálculo estrutural, alguns deles aproximam o cálculo de laje, de elemento plano, por grelhas. Certo? Só isso.